Hoje eu quero falar para você sobre acampamento. Quem já acampou na vida aqui alguma vez? Caramba, muita gente. Levanta a mão, peraí, deixa eu ver. Quem já acampou? Mó miséria, não é não, gente? Que miséria esse negócio de acampar. Ô miserê. Ô desgraça aquele negócio. Você sai de casa com mochila nas costas, barraca, não sei o quê. Quando você monta aquilo, de dia a barraca é quente que é um inferno. De noite é um frio do cão. Aí você monta, estica aquele colchonete, aquele saco de dormir. Quando você deita, tem uma pedra no seu rim, assim, ó. Pontudo aqui. Aí você não pode desmontar, porque aquilo já está debaixo da barraca, você não pode desmontar tudo, né? Aí você vira o colchonete de posição, aí a pedra fica na sua nuca. E na hora de comer? Que inferno aquilo. Porque você leva um fogareiro com aquele fogo fraquinho. Ou fica cru, ou quando você deixa, fica aquela pasta. E você sai para curtir natureza. Vou viver na natureza, vida de natureza. Aí você sai comendo só enlatado. Você foi para viver na natureza e sai comendo ervilha enlatada, milho enlatado, sardinha em lata, tudo na lata. Misericórdia. Que desgraça aquele negócio. Que coisa horrorosa. E o pior é que tem gente que acampa no lugar errado. Quando chega a época do verão aqui, eu passo às vezes na beira da praia do Recreio ali, época de janeiro, fevereiro, época de férias, verão, aí eu vejo que tem uns gaiatos que vêm de viagem, não sei da onde, e montam uma barraquinha e pensa que vai ficar o verão ali. Aí de repente vem a guarda municipal, desmonta tudo, vai para outro canto, porque aqui é proibido acampar, o cara acampou no lugar errado. Lá no Recreio tem um camping, aí também já é outro nível, né? Porque ali ninguém acampa na barraca, aí o cara vai no motorhome, aí já tem ar-condicionado, geladeira, porque na verdade ele não está querendo gastar dinheiro num hotel de luxo. Então ele inventa essa para a família, não, é aventura nada, é pobreza mesmo. Mas ali tem geladeira, tem ar-condicionado, tem cama, é outro nível, né? É outro conforto, é outra coisa, já não é um acampamento para valer. Mas eu quero convidar você para acampar no lugar correto, no lugar certo, montar o seu acampamento no monte certo. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre igreja revolucionária. Eu tenho uma série de mensagens que eu preguei aqui sobre a igreja revolucionária, mas é preciso que a gente vire e mexe e se lembre que a igreja, por natureza, é revolucionária. A igreja é, por natureza, revolucionária. Há pessoas que têm pastores, líderes, que têm uma pequena visualização a respeito disso, mas não entendem a fonte dessa revolução. E às vezes instituem uma igreja num viés de revolução política. Não, a igreja tem um viés político, é nessa área que a gente vai investir, é nessa linha que a gente vai investir. E a igreja é politizada e favorece esse ou aquele partido. Na época de eleições tem um partido, tem um deputado, tem um candidato, seja lá o que for, a síndico do prédio. Estamos apresentando aqui o fulano de tal, que é candidato a síndico do prédio, vote nele, e o nosso partido é esse, aquele, estamos dando apoio, porque o Brasil, isso e aquilo. Há outros que partem para um viés social. Não, a igreja tem que fazer a obra social, porque a igreja que vai salvar o mundo da miséria. Então a gente tem que fazer a obra social, comida para os pobres, casaco para quem tem frio, e tal. Só que a igreja, ela não é revolucionária em nenhum desses sentidos. A igreja, ela é revolucionária no sentido espiritual. Quando a igreja entende que ela é uma igreja revolucionária por essência, por natureza, no espírito, essa revolução atinge todas as outras áreas, política, social, família, tudo é revolucionado pelo genuíno evangelho da graça. Tudo, todas as áreas são revolucionadas. Não é uma área, porque se eu foco numa área, fica faltando as outras. Mas se eu entendo que a revolução que Jesus quer provocar é uma revolução no meu espírito, no seu espírito, isso transborda para todas as outras áreas da vida humana. E a igreja revolucionária é uma igreja onde Jesus é o centro. Não é um líder carismático, não é uma doutrina que está na moda. A igreja evangélica tem disso. Ela faz exatamente o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, para não acontecer. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, ele diz que Deus levanta, no meio da igreja, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, com o propósito de que a igreja seja fortalecida, amadurecida, e não fique sendo levado para lá e para cá, por todo o vento de doutrina. Mas a igreja evangélica vive de doutrinas de moda. Então já teve uma época que a moda era maldição hereditária. Então tudo quanto é igreja, maldição hereditária, para tudo quanto é lado. Depois foi cura interior, então é cura interior para tudo quanto é lado. Agora a doutrina que está na moda é graça.
tudo quanto é lugar, todo mundo falando sobre graça. Engraçado que há 30 anos atrás, quando a gente pregava sobre graça e fé, era pedrada e paulada que davam na gente. Passei 20 e burdoada de anos pregando sobre isso, levando paulada, pedrada, sendo criticado. Agora virou a doutrina da moda e todo mundo está falando sobre graça. Agora, em vez de jogar em pé, estão jogando flores. Aleluia. Eu espero que essa moda não saia de moda, que nem jeans, entrou na moda há 100 anos atrás, nunca mais saiu. Espero que continuem pregando sobre graça, que não saiam dessa para escolher uma outra doutrina, porque esse é o único e verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, onde Deus nos dá tudo que dá pela graça e a gente recebe pela fé. Não adianta você pensar que algum dia, não, pastor, mas o senhor prega sempre, é graça e fé, graça e fé, graça e fé, graça e fé, não muda, não muda, não vai mudar, é só sobre isso, é graça e fé, é graça e fé, graça e fé, graça e fé, graça e fé, não tem outra, porque o genuíno evangelho é o evangelho da graça, que a gente recebe, Deus nos dá pela graça e a gente recebe pela fé. Então eu preciso crescer no conhecimento da graça, preciso crescer no conhecimento da fé, na fé prática, como eu aplico a fé que eu recebo pela palavra, eu preciso crescer no entendimento dessas coisas. E Jesus, ele é a graça personificada, ele é a graça em pessoa. Colossenses capítulo 1, é um capítulo que descreve quem Jesus é, e para mim, é a descrição mais fantástica que eu encontro na Bíblia a respeito de quem Jesus é. Quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu dei com esse texto aqui, marquei, e todas as minhas Bíblias, esse texto aqui é marcado, porque para mim é o texto mais fantástico a respeito da descrição de quem Jesus é. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, e óbvio que isso aqui tem que necessariamente ser uma inspiração do Espírito Santo, isso aqui não saiu da cabeça de homem nenhum, tem como. Presta sua atenção no que o apóstolo Paulo diz a respeito de quem Jesus é. Ele diz, ou seja, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é aquilo que de Deus se pode ver. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, nele tudo é sustentado. Gente, de vez em quando eu assisto esses programas, nesses canais que falam sobre astronomia, planetas e viagens da Terra a outros lugares, e eu vejo os cientistas tentando explicar como é que as coisas todas continuam no seu lugar? Como é que as galáxias, os planetas, as estrelas, elas estão sustentadas no lugar? E interessante que cada uma dessas galáxias são centenas de milhares de galáxias no universo, todas elas viajando a uma velocidade estrondosa, inimaginável, e ainda assim uma não colide com a outra. E os planetas, nessa galáxia que viaja a quilômetros, assim, a uma viagem, a uma velocidade inimaginável, os planetas e as estrelas contidas nessa galáxia continuam uns equidistantes dos outros. A Terra hoje não está nem mais próxima, nem mais distante do Sol, do que ela estava há 5.000 anos atrás. E você fica pensando, os cientistas ficam falando, não, a força da gravidade, isso e aquilo, mas a Bíblia explica que nele tudo é sustentado. Você e eu só estamos de pé porque Jesus sustenta a nossa vida. A ciência não consegue explicar vida. Até para definir, se você pegar um livro médico, um dicionário médico, e procurar na letra V, vida, você vai ficar maluco, porque os médicos não conseguem definir, os cientistas não conseguem definir exatamente o que é vida. A definição melhor que existe para vida é a ausência de morte. Isso aí... Não precisa de ser um PhD para saber, né? Mas eu preciso. Quem é que sustenta isso? Ateu incrédulo, que se diz ateu, ele só está de pé e vivo porque Deus soprou nele um sopro de vida. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Você queria um versículo sobre dízimo no Novo Testamento? Está aqui. Para ter a primazia. Primazia é uma palavra que vem de primícias. E primícias é sinônimo de dízimo. E não é dízimo não é só uma questão de grana. A primazia que é devida a Ele é na nossa grana, é com nossos dons, nossos talentos, com o nosso tempo, com toda a nossa vida. Amém, gente? Porque nós somos sustentados por Ele. Então, Ele merece a primazia. Amém?
porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Caramba, ele reconciliou todas as coisas na terra, nos céus, só não reconciliou o inferno não tem remédio, mas o resto ele reconciliou tudo consigo, pelo seu próprio sangue, na sua própria cruz. Essa é a definição mais fantástica que existe para mim em toda a Bíblia a respeito de quem Jesus é. A cruz pôs um fim na velha aliança. Pôs um final na velha aliança, dando início à nova aliança da graça. A nova aliança da graça não é como muitas pessoas pensam. Há pessoas que estudam teologia e elas imaginam, elas pensam, elas concluem que a antiga aliança veio vindo, chegou a nova aliança e deu continuidade. Não é isso. A velha aliança, ela existiu até a cruz de Cristo. Ali ela deixou de existir, ela finalizou e Deus começou do zero novamente, uma nova aliança. Não é uma continuidade, é algo absolutamente novo. Amém, gente? A nova aliança é algo absolutamente novo. Aquilo que Deus começou no Monte Gólgota, em Jerusalém, hoje está se espalhando por toda a terra. E nós somos o sal da terra. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que você e eu, nós somos o sal da terra. Ninguém, quando usa sal para colocar, por exemplo, numa salada, você não coloca jamais o sal sobre uma folha de alface. Você coloca sobre a alface, sobre o agrião, sobre a cebola, sobre o tomate, sobre tudo que tiver na salada, você espalha. E você não quer pegar uma folha de alface, você quer pegar todas as folhas de alface que estiverem no prato. E nós somos o sal da terra. Quem é que é comissionado, chamado por Deus para levar essa mensagem, para ela se espalhar por toda a terra? Somos você e eu. Por isso é que eu decretei que esse ano é o ano da participatividade. Nós já estamos em junho. Se você ainda não está participando, você está travado aí, sai dessa, em nome de Jesus. Levanta desse banco, se envolve, porque você é o carreador dessa mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas. Para que outras pessoas conheçam essa palavra, para que elas conheçam o genuíno e verdadeiro Deus, não o Deus da religiosidade. Você hoje não tem mais religião, você tem hoje um relacionamento vivo, autêntico, genuíno com o Deus vivo e autêntico. Eu arrumei uma discussão, que foi uma discussão numa boa, com a jovem que veio fazer, na época do recenseamento, a menina do recenseamento foi na minha casa. Ela sentou e começou a entrevista. Quantas pessoas moram na casa? Quantos banheiros tem? Quantas geladeiras? Quantas máquinas de lavar? Religião. Eu disse, não tenho. Ela colocou, sim, o senhor é ateu. Eu falei, não, eu sou cristão e eu creio tanto em Deus que sou até pastor. O senhor é pastor, então o senhor é evangélico. Bom, evangélico no sentido de que eu sigo os evangelhos, sim, mas evangélico no sentido religioso, não. Mas então o senhor tem religião? Não tenho religião. Não, peraí, o senhor tem ou não tem? Tenho, mas o senhor então é ateu. Não sou ateu, mas o senhor não é pastor? Sou pastor, então o senhor tem religião, mas eu não tenho religião. Nós ficamos uma meia hora nessa conversa maluca, e aí no final eu disse para ela, bota o que você quiser aí, que você não vai entender o negócio. Não, eu entendi, falei, então escreve o que você quiser. Porque na verdade, religião é o que o homem faz para tentar alcançar Deus. Acende vela, apaga vela, usa essa roupa dessa cor, bota uma túnica, tira a túnica, agora mergulha num rio, sai do rio. Agora você vai, não sei onde, raspa a cabeça, agora deixa o cabelo crescer, raspa a barba, bota a barba. O que o homem faz, rituais para tentar impressionar Deus é alcançar um caminho para ele. Religião é isso. O que Deus fez por nós é diferente. Ele enviou o seu próprio filho. Ele não enviou uma doutrina, não enviou um profeta, não enviou um professor, um mestre. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, para dar o seu sangue, para que agora nós tenhamos um caminho aberto para Deus. Ele veio a nós, não fomos nós que cavamos caminho para Ele, que abrimos caminho para Ele. Ele é que veio a nós, amém, gente? Se nós não pregarmos a graça e a fé, de modo radical, a vida das pessoas não será radicalmente abençoada. As pessoas não serão radicalmente abençoadas e não serão radicalmente transformadas. Não dá para pregar uma graça meia boca, você está entendendo? Ou você prega uma graça radical ou não prega nada. Tentar fazer uma mistura da zebra. O apóstolo Paulo diz isso, que um pouquinho de fermento fermenta toda a massa. Devia ser o contrário. A massa, num pouquinho de fermento, faz com que o fermento desapareça. Mas não é isso. Um pouquinho de fermento estraga com toda a massa. Então eu tenho que pregar fé
e graça radicais, para que a vida mude radicalmente, porque quando eu estou doente, eu não quero uma cura mais ou menos, eu quero cura radical. Quando eu estou passando por um aperto financeiro, eu não quero uma resposta mais ou menos, eu quero que Deus traga uma solução radical. Quando a minha família está sofrendo uma invasão do diabo e está vendo confusão, briga, desentendimento, eu não quero que Deus dê uma solução mais ou menos, eu quero que Ele traga uma solução e harmonia na minha casa de forma radical. Então eu tenho que pregar uma fé radical, graça de forma radical. E eu aprendi isso com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, você vai ver, ele é radical. A gente fala da igreja revolucionária, é falar de uma revolução no entendimento do amor de Deus e da sua graça. É nós falarmos de vidas transformadas, restauradas em função de um encontro chapado, de frente, poderoso com Jesus. Essa igreja, a igreja revolucionária é uma igreja onde Jesus é o centro, não é uma doutrina, não é um líder, é Jesus que é o centro, não é o seu problema. Não venha para a igreja que nós vamos orar e o seu problema vai ser resolvido. Amém, mas o seu problema não é o centro da igreja, não é o centro da sua vida. Tira o seu problema do centro da sua vida, bota Jesus e o problema vai se resolver. É preciso que a gente entenda isso. A velha aliança é uma aliança que foi baseada em regras, em regulamentos e religião. A nova aliança da graça se baseia num relacionamento íntimo com Deus. É totalmente diferente, gente. Não é um pouquinho diferente, é totalmente diferente. Deixa eu mostrar para você entender a grande diferença de um relacionamento íntimo baseado em amor e um relacionamento baseado em regras. Quem aqui é pai e mãe, ou pai e mãe, pai ou mãe? Quem tem filho? Caramba, tudo isso? Gente, crente é igual coelho. Peraí, levanta a mão. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Ok, olha só, quando o seu filho nasceu, você amou aquela criança que nasceu? Você já amava aquela criança no ventre? Quando veio, você olhou, que gracinha, meu amor, que bebê lindo. É o bebê mais lindo do berçário. Você nem olhou para a cara dos outros, você só viu o seu. Todos eles estão bonitinhos. Bebê, já dizia um velho sábio que todo bebê tem cara de joelho, ou seja, todos eles são iguaizinhos, mas você olha, não, aquele ali é o mais bonito. Por quê? Porque é o meu. Aquele ali, olha essa coisa linda, é o meu bebê. Você pega esse bebê e leva para casa, e como você se relaciona com ele por amor, você não põe o bebê deitado e fala assim, olha só, vamos ter nossa primeira conversa aqui. Aqui a coisa funciona com regras. Você está fazendo xixi e cocô demais, sujando muita fralda, e a regra aqui é o seguinte, é de manhã e à noite, acabou. Já estou te dando 2 vezes por dia, é a regra da casa. E tem mais, você está mamando demais, tem que ser, a regra é de 4 em 4 horas, você está querendo de 2 em 2, está querendo quebrar a regra. Algum pai faz isso? Nem adianta, porque a criança não está nem aí, ela não ouve, não entende. Chorou, dá de mamar. Está com fome, dá de mamar. Está com sede, dá de mamar. Mas de hora em hora, deixa a criança se alimentar, deixa a criança matar a sede, deixa a criança matar a fome. Porque você matar. Não, mas eu amo a criança, eu vou alimentar a criança. Eu vou botar cobertor na criança porque eu não quero que ela morra de frio. Não, mas a regra, não, é só um lençol. A regra é um lençol. Então você se amarra com o lençol, se enrola no lençol, morra de frio. Eu vou enrolar o meu filho na coberta quentinha. Porque você faz isso por amor. Amém, gente? Não é por regras. Relacionamento de amor é diferente de relacionamento religioso, que é baseado em regras. E o que você tem com Deus hoje não é um relacionamento baseado em regras e regulamentos, mas um relacionamento íntimo. Antes Deus tinha um relacionamento baseado em regras com o seu povo. Hoje Deus tem um relacionamento baseado em amor com os seus filhos. A velha aliança da lei criou separação entre Deus e o seu povo. A nova aliança da graça traz intimidade entre Deus e os seus filhos. Gente, é tão diferente. As pessoas parecem que leem a Bíblia e não veem isso. A lei, ela não trouxe aproximação do povo, ela trouxe separação. Caramba, pastor, eu nunca reparei isso, mas eu vou te mostrar na Bíblia. A lei não trouxe mais proximidade. Não foi uma coisa do tipo Deus dizer assim, eu quero que esse povo se aproxime mais de mim, então Moisés, toma aqui a lei. Não, quando ele deu a lei, criou mais separação. Impressionante como as pessoas leem e não enxergam isso. Se você olhar, o que aconteceu no Monte Sinai, quando você chega em Êxodo 19 é o povo chegando na beira do Monte Sinai,
saindo do deserto, e quando eles chegam ali ao pé do Monte Sinai, Deus vai dar a eles a lei. Aí olha só o que acontece. Veio Moisés, chamou os anciãos. Primeiro Moisés teve uma conversa com Deus, Deus avisou a ele que iria mandar agora a lei, ele desce e avisa para o povo. Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas coisas, essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Já para começar, não era o povo falando com Deus ou Deus falando com o povo. Moisés era um intermediário. Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo. Já é uma separação aqui. Aí o povo fala com Moisés, Moisés diz para o povo. E quando Moisés chega e diz: olha, Deus vai dar a lei. Olha só a resposta do povo: Moisés, pode falar para Deus que tudo que ele mandar, o que ele fizer, a gente arrebenta, a gente faz. Isso é arrogância. Você não sabe o que Deus vai falar? Eu não sei você, mas eu gosto de assistir programa de esportes. Eu assisto demais os canais de esporte. E tem um programa que passa num canal que é sobre uma competição, um campeonato mundial de salto ornamental de penhasco. Já assistiu? Cliff Diving Series. Já assistiu? O Cliff Diving Series? Eu acho que é um negócio fantástico. Pô, o camarada me chega de uma plataforma de 27 metros de altura e pula lá de cima dando pirueta, cambalhota, mortal. Meu Deus do céu, que maluquice, 27 metros de altura, é um prédio de 9 andares. Gente, eu quando chego no 9º andar de algum prédio, na janela, eu dobro o joelho. Eu olho assim, ó, eu dou uma dobrada no joelho, que é para na cabeça não pesar e eu capotar lá para baixo. Eu já dou uma dobrada no joelho. O cara chega, o último programa que eu assisti do Cliff Diving Series, os caras estavam mostrando uma cidade na Espanha, e eles montaram, como a cidade não tinha mar, mas tinha um rio, eles montaram aquela plataforma imensa, 27 metros de altura, aquela montoeira de andaimes, e o diretor da prova, que já foi saltador, ele sobe lá em cima para testar a plataforma. Uma plataforma de 1,5 m de largura. O cara sem cinto de segurança, sem corda. O camarada andou naquela plataforma, chegou na beira. Aí olhou lá para baixo, aquela montoeira de gente olhando, ele chega lá embaixo. Na beira, 27 metros de altura. O cara faz assim, ó. E ainda faz assim para o povo lá embaixo. Nem precisava, porque se tivesse assim, ó, já caía. Eu nem entendo esse negócio de fazer. Pulou, não caiu, já entendi tudo. 27 metros. E o cara andando naquilo ali, eu ali em cima, nem amarrado com corda, andando de 4, eu não vou. O camarada, agora tu imagina, alguém chega para mim e fala assim: ô Fragale, vamos dar um salto de trampolim? É comigo mesmo. Eu sou atleta, rapaz, eu sou carioca, eu sou da capoeira, comigo não tem conversa não, deixa comigo, vamos lá, vamos pular. Não, mas olha, era aquela plataforma de 27 metros, pô, eu pensei que era daquela piscina Tony de encher de borrachinha para só dar Não, é de 27 metros de altura. Peraí, então como é que você bateu no peito dizendo que vai mergulhar, se você não sabia de que altura era? Como é que você já bate no peito dizendo eu aguento, eu consigo, se você não sabia qual era a proposta? Como é que você sabe se você vai conseguir ou não? Você não tem medo de altura, então como é que você está dizendo que vai lá? Não, 27 metros eu não vou. Agora você disse que vai, agora vai ter que ir. O povo bateu no peito, Moisés, o que mandar, a gente resolve. Mal sabiam eles que Deus ia dar para eles 613 mandamentos. A gente pensa que só deu 10, né? Mas eram 613. Eu imagino aquele povo quando viu 613, Moisés, não dá para dar um desconto aí não? Ficar só com os 10, já não são 613. Caramba, aí que foram ver, mas daqui para frente, o tom, a linguagem da conversa de Deus com aquele povo mudou. Mudou da água para o vinho, completamente. Daqui a conversa mudou. Lá, quando o povo diz isso, a instrução de Deus diz: Moisés, daqui a 3 dias, você vai subir aqui em cima e eu vou te dar a lei. Manda o povo se preparar. E olha só, você vai marcar em redor do monte Sinai, limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar no monte será morto, mão nenhuma tocará este, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Caramba, Deus manda Moisés passar uma linha, e dizer para o povo: olha só, quem passar daqui para cá, para o lado do monte Sinai, apedrejamento ou flechada. Ainda que seja um bode que vem pastando ali, distraído, cruzou a linha, pumba, pedrada no bode. Coitado, estava só pastando, mas cruzou a linha, nem o bode vai sobreviver. Você está entendendo aqui que Deus, já antes da lei, criou uma fronteira de separação? Vocês lá,
eu cá. Quem passar de lá para cá vai morrer. É vocês numa distância, e quando você olha para isso aqui, e você não entende que a lei trouxe separação, você se conforma com a lei, e viver debaixo do legalismo. Você vai um pouco mais adiante, e diz que quando Deus então, ele dá a lei para Moisés, o povo está embaixo observando, respeitando aquela linha, mas diz que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Gente, se você continua lendo, diz que havia um som, havia raios, trovões, som de clangor de trombetas, ou seja, aquele som desafinado, desencontrado de uma orquestra de trombetas, filme de terror. O que esses caras estão vendo aqui? Sabe aquele filme de terror antigo? Filme de Drácula, preto e branco? Não sei porque filme de Drácula, todos eles é assim, preto e branco, o cara vem numa estrada e de repente o carro quebra na estrada. Aí o cara para, não tem ninguém para ajudar. Aí ele olha, tem um morro assim, bem pontudo, e tem lá em cima um castelo. Aí o cara vai lá no castelo procurar ajuda. Mas o castelo está com uma nuvem preta em cima, cheia de raio e trovão. Tchá, tá, tá, e uma música sinistra tocando no fundo. Tará, e o raio, o trovão sempre vem entre uma nota e a outra. Tchá, pá, tará. E o cara chega lá. Quando ele chega, ele bate na porta. Toque, 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 é a porta. Ninguém abriu a porta abriu sozinha. E o burro entra. Porque se fosse a porta abriu sozinha, eu já vazava. O cara entra, aí tem aquela sala imensa, sem móveis. E faz um eco na sala. Cada passo que ele dá é um eco. Tac, 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 tac. Quando ele olha, tem uma escada assim encostada no paredão. Lá em cima está o Drácula com aquela capa preta olhando. Olha lá para cima, olha para o cara. Bem-vindo. Ainda dá bem-vindo para o cara. Bem-vindo. O que esse povo viu aqui foi muito pior do que essa cena. O que esse povo viu aqui, um monte tremendo, fumegando, uma imagem terrível.